Oxalá, programa Vivi na TV chegando até o seu lar, para trazer um pouquinho mais daquela nossa comunicação, né, gente, daquela nossa conversa bem descontraída, de um programa descontraído, de um programa de fé. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a fé que move o nosso mundo, sobre a fé que move a humanidade durante séculos, não milênios, não, desde a criação do homem, desde que Deus criou o homem, ou a ciência explicou que o homem vem do macaco, né, na evolução de Darwin, mas na evolução da fé. Então hoje nós vamos falar sobre a fé, hoje nós vamos falar sobre o carisma de ter ou não ter a fé. Por que nós temos a fé? Por que a fé é muito importante na nossa vida? O porquê que a fé move o mundo? A fé, por exemplo, da ciência. O cientista que acredita em algo, que acredita que as coisas não são como nós imaginamos, não, mas como explicar a vida. Darwin explicou não a lei da vida, mas a evolução do ser humano, a evolução da natureza, a evolução do animal, a evolução da célula. Ali começou a movimentar o que? A mudança, né? A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Isso tudo encaminha a fé. Nós temos a confiança, nós temos a crença, a credibilidade, né? Mas a crença acima de qualquer outra coisa. Quando tu crê na sua maioria. Quando tu crê na sua forma. Quando tu crê no amor, tu crê na estabilidade, tu crê na perseverança do dia a dia, no seu trabalho. Quando tu tem fé em si, quando tu tem fé em si mesmo, isso é um debate muito grande. Quando tu acredita em ti, tu está tendo fé em ti. Então tu consegue alcançar determinadas coisas na tua vida e tu consegue buscar muito mais no teu dia a dia. A fé é um sentimento de total crença mesmo, gente. Total crença mesmo. E isso não quer dizer fanatismo, certo? Chegando aos extremos, chegando a posições onde não há uma liberdade. Que é um exemplo das fés, nós vamos falar hoje bem laico, tá? Nós não vamos falar só da fé africana, nós vamos falar de várias fés. Quer ver uma coisa? Olha as imagens que a gente trouxe para você aí, tá? De momentos de fé. Esse é a peregrinação a Meca, certo? Aí é do islamismo, eles estão numa peregrinação a Meca, aquele centro que tem lá pretinho lá, é onde Maomé, se eu não me engano, apareceu a primeira vez ou rezou a primeira vez. Eu não posso ser mais específico, tá? Porque eu não quero falar sobre a fé na forma de que jeito ela é. Passa aí para nós, André, a próxima aí. Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações, gente? Isso é Israel. Isso é Israel. É um dos poucos muros que ficaram ali de um templo sagrado, onde tanto os judeus quanto o islamismo vão até ali para as lamentações. O que é? Para pregar a sua fé. A lamentação que a gente chama, o lamento, é a oração e o pedido da fé, né? Aí depois nós temos ali a Basílica de São Pedro, tá? A Basílica de São Pedro, ali eu até pedi para o André ver esta foto, porque ali foi quando foi escolhido o novo Papa, certo? Então o povo todo ali, e todos os domingos tem uma missa campal que é rezado pelo Papa, ali nessa praça, que é a Praça de São Pedro, certo? E depois a nossa religião afro, né? Que vem com a lavagem das escadarias da igreja de... Puxa vida, me fugiu agora. Fugiu. Me ajudem aí, guris. Do Bonfim, das igrejas do Bonfim. Então o que é tudo isso, gente? Isso é a fé, isso é a esperança e a credibilidade na confiança de tudo, né? Então, quando tu tem fé, quando tu busca a fé, tu busca a credibilidade, tu busca o crer em algo. Uma pessoa me disse ainda ontem, assim para mim, assim, Pai Mário, ele não é de religião, tá? Pai Mário, mas todas as religiões acreditam em Deus? Sim, todas as religiões acreditam numa fé onipotente, que é Deus. Nós, no africanismo, nós acreditamos nos nossos orixás, confiamos nos nossos orixás e confiamos em Olorum. Olorum é Deus. Olorum é o Deus da criação, que é o Deus conhecido em outras religiões da mesma forma. Então, a fé movimenta o mundo, a fé traz a mudança, a fé traz a integração e a peregrinação, né? A peregrinação é uma jornada realizada por um devoto de uma determinada religião ou culto, a um lugar considerado sagrado por essa
religião. Então, quando nós vamos às nossas casas de religião, quando nós vamos aos nossos cultos religiosos, os filhos de fé, como a gente chama, os filhos de uma casa de religião, é uma peregrinação. É uma peregrinação em busca de coisas melhores, em busca de um estado de espírito melhor, de um estado de espírito de formação, um estado de espírito de glória. Sim, de glória, gente. Gloriar aquele que nos pertence, que é o nosso orixá. Ter o caminho daquele que nos pertence, que é os nossos orixás. As pessoas, eu recebi algumas ligações também esse final de semana, referendo ao quê? As pessoas dizendo, Pai Mário, o programa de vocês é um pouco diferente. Nosso programa é diferente. O intuito do programa Vivi na TV, nós aqui, você aí com Vivi na TV, é para quê? Para levar um pouco para você desta questão da confiança que você tem que ter consigo. Da confiança que você precisa ter com você para conseguir vencer o quê? Vencer o dia a dia, gente. Vencer o dia a dia, vencer todas as coisas e todas as determinações que você tem para o dia a dia. Trabalhar todos os dias, acordar, almoçar, jantar, tomar café da manhã, café da tarde com a sua família, lutar o dia a dia. É a fé que representa para você, é a fé que luta junto com você. A sua fé, a sua determinação. Então, tu ter uma fé independente, gente, eu estou falando aqui com sinceridade, independente da religião que você frequenta. Se você é budista, se você é católico, se você é protestante, se você é maçom, se você é israelita, não interessa a sua fé. Cristianismo, não interessa. O que interessa é aquilo que você acredita no dia a dia, na força, na fé, na luz, para conseguir o quê? Vencer, né, gente? Vencer. Eu não posso olhar para qualquer um e dizer para vocês assim, minha religião é certa, a de outro é errado. Sabe por quê? A minha fé é meu jogo de cintura. A minha fé é a minha cultura. A minha fé é o amor que eu tenho perante os meus orixás. A minha fé é o amor que eu tenho perante a minha vida. A minha fé é aquela que eu tenho perante as coisas do dia a dia. Não é? Você não precisa no dia a dia acordar todos os dias e dizer obrigado, meu Deus, por eu estar aqui. Ou muitas vezes, que é o mais natural, né? Como diz aquele velho ditado, só lembra de Santa Bárbara quando troveja, né? Ou olha e diz assim, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por essas dificuldades? Por que fulano e Beltrano não passam por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Será que isso é um karma? Será que isso é uma divindade? O que está acontecendo? O que acontece no dia a dia? Será que eu necessito passar por isso? Por que, meu Deus? E aí tu olha e diz assim, por quê? Será que eu devo passar por tudo isso? E quando você começa não simplesmente a aceitar, mas ver alguns sinais da sua vida, alguns sinais de coisas que estão se passando com você, e você começa a dizer assim, meu Deus, me dê força para mim conseguir vencer essas batalhas que eu estou tendo. Aí vem a sua fé. Quando você chega na porta de um quarto de santo, quando você vai fazer algum tipo de não somente trabalho, mas de pedido, te ajoelhar na porta de um quarto de santo e dizer para o teu orixá assim, poxa vida, muito obrigado por tu estar me dando força. Ou tu diz para ele, pai, mãe, preciso de energia para combater todos os dias. E aí tu sente aquele abraço do teu orixá. E quando tu pergunta assim, meu Deus, por que as coisas são assim? E aí simplesmente Deus te responde de uma forma bem tranquila, né? Te mostrando algumas coisas na tua vida que não vão passar. Ou melhor, que vão passar e de formas diferentes, né? Por quê? Para quê? Com quê? E com quem? Com você mesmo. Quando tu fala na fé cristã, por exemplo, a fé cristã, ela implica em crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo e enviados por Deus. Sim. Sim, Moisés, quando fez os 10 mandamentos... Moisés, quando subiu o Monte Sião e que
Deus escreveu na tábua da vida os 10 mandamentos, o que todos os cristãos fizeram? Acreditaram e confiaram. Tiveram a fé e acreditaram. E ali saíram aquele povo que estava sendo escravo no Egito por um faraó e como eu vou dizer, no êxito que eles tiveram, no êxodo que eles tiveram, saindo, que eles passaram pelo Mar Vermelho, com Deus mostrando a fé, quando Deus escreveu nas tábuas do cristianismo os 10 mandamentos, foi uma fé de um povo que mudou. E agora eu pergunto, mas esse povo não sofreu? Esse povo não sofre até hoje? Esse povo não é um povo de luta? E vocês sabiam que boa parte desse povo foi para a Etiópia? Eles peregrinaram para a Etiópia e aonde foi parar boa parte do fundamento do cristianismo? Foi na Etiópia, fundamento sim do cristianismo. Fundamento do cristianismo, que é o fundamento de que? Acreditar, confiar lá na Etiópia. Ah, mas a Etiópia não é um país onde é africano? Sim. É um país que cultua o pagão, que é como é dito, a cultura africana? Sim. Mas é um país que acreditou na fé. E existe na Etiópia muito da fé cristã. Eu estou falando na fé cristã dessa forma, gente, para vocês compreenderem que nós, africanistas, nós, povo do axé, nós que vestimos o branco, nós que estamos no dia a dia dentro dos nossos terreiros, pedindo e orando sim, porque quando nós nos prostramos de joelho na porta de um quarto de santo, ou quando a gente está cantando um axé em Urubá, nós estamos orando aos nossos orixás, nós estamos saudando os nossos orixás, nós estamos saudando ao nosso Deus que se chama Olorum, que é o mesmo seu Deus. Quando nós falamos isso, e eu estou colocando essa questão de cristianismo, porque nós, africanos, nós respeitamos a todas as religiões. Não estou dizendo que todas as religiões não nos respeitam, muito pelo contrário. Existe muito dessa cultura de respeito entre várias religiões. Existe o fanatismo em todas as religiões, em todas, e a gente tem exemplos e exemplos de fanatismo de toda forma. Mas, falando do africano, o povo de Israel foi. O povo de Israel estava na Etiópia. O povo de Israel faz parte da África junto. Sim, faz parte da África junto. E tem comprovação. Isso está nos livros. Tem a comprovação total. E quando Deus fala contigo de uma forma ou de outra, Ele fala te pedindo o quê? Tenha fé em você. Acredite em você. Nós estamos sobre a face da terra para primeiro aprendermos a viver, para aprendermos a seguir a lei de Deus. A lei de Deus para ti é uma, para o teu irmão é outra, para o teu outro irmão é outra. Dentro de uma casa pode existir o crente, pode existir o batuqueiro e pode existir também o cristão que eu me refiro, católico. Pode interagir os três? Pode, a partir do momento que houver o respeito entre os três. Entre as três pessoas e saibam não simplesmente cultuar cada um a sua fé, mas a respeitar a cada um. Respeitar o seu caminho. Eu lhe pergunto uma questão. Você tem a sua família, você tem os seus filhos ou não, e aí daqui a pouco você conhece uma pessoa e esta pessoa ela é de uma religião que você desconhece. Aí daqui a pouco essa pessoa olha para você e diz assim, tenha fé em você, tenha fé nos seus caminhos. E aí você olha e diz assim, por que essa pessoa está falando isso para mim? Se eu nem sou da religião dele, sou de outra religião. Mas ele está enxergando em você o amor, a necessidade, aquilo que você está precisando no momento. Isso pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um pai de santo ou uma mãe de santo, pode ser qualquer religioso. E simplesmente falar isso para você. Aí você sai daquele local e diz assim, poxa vida, mas aquela pessoa me falou algumas coisas que eu estava precisando ouvir naquele momento. E aí você simplesmente interagiu com ela. Você simplesmente estava junto com ela ali. E aquilo entrou no seu ouvido e ficou ali. Né? A casa de Yansan, que é uma casa de Yansan, a casa de Yansan em Oxalá,
ela é uma casa de culto africanista, aonde aqui nós conversamos sobre tudo, nós somos laicos. E dentro da casa de Yansan, não olha para você e diz assim, você não pode ter determinado amigo porque esse amigo não é da sua religião. Muito pelo contrário. Nós temos pessoas amigas aqui de todos os cultos, de todas as religiões. Eu tenho pessoas amigas minhas que jogam paintball comigo, que um momento eu vou trazer para vocês a matéria, que um dele é o Marili, que é chinês, e ele é budista. Tenho amigos que são católicos, amigos que são protestantes. Eu tenho um grande amigo, o Tyson, que ele é crente mesmo, ele é cristão. E ele olha para mim e diz para mim assim, poxa vida, Pai Mário, que bom se todo mundo pensasse que nem o senhor. E ele me chama de Pai Mário por quê? Porque ele respeita e ele é de uma outra cultura. E muitas vezes a gente senta para conversar e outras pessoas a gente senta para conversar e eles perguntam assim para mim assim, poxa vida, eu não imaginava que a cultura de vocês fosse tão rica, que a cultura de vocês não fosse aquele estigma que pintam. Qual é o estigma? Que o batuqueiro é ignorante, que o batuqueiro é burro, que o batuqueiro só sabe fazer o mal, que o batuqueiro isso, que o batuqueiro aquilo, e nós não somos assim. A cultura africanista é uma das culturas mais ricas em linguagem, é uma das culturas mais ricas em cultura, né? De antepassados, de nós cultuarmos o antepassado, conversarmos sobre coisas de antepassado. É uma cultura linda. As nossas vestes, nós nos vestimos porque nós vamos lá mostrar para os nossos orixás a nossa fé com a nossa veste? Não, nós mostramos com o nosso amor. Mas a nossa cultura da dança africana é uma necessidade. Se você for ver no NetGeo, ou no History, ou no qualquer canal que mostre, porque o National Geographic, como chamam, eles estiveram na África e fizeram documentários falando sobre a nossa cultura africana. Sobre uma cultura que existe até hoje, não da mesma forma, porque a evolução acontece, mas que existe até hoje. Quando a cultura africana veio dentro do navio negreiro, que os negros lamentavam e choravam porque vinham como escravos, não só para o Brasil, como para outros países, eles vinham lamentando e pedindo aos orixás força. E eles conseguiram, depois da escravidão e durante a escravidão, manter uma cultura milenar. Manter uma cultura milenar. Uma cultura que ela transcende milhares de anos. O homem, quando descobriu o fogo, ele descobriu a força. O homem, quando descobriu que ele poderia manipular o fogo a seu benefício para esquentar o seu corpo nos dias de frio, para cozinhar o seu alimento, ele começou a cultuar o fogo e ter o fogo como um deus. Por quê? Ele descobriu que aquilo é uma energia. E a energia do fogo é o nosso orixá também. Então, na cultura do negro que veio dentro dos navios negreiros, que estiveram aqui, que foram açoitados, que estiveram sendo colocados em grilhões, que sofreram uma vida inteira, eles trouxeram tudo isso para até hoje nós respeitarmos eles. São os nossos antepassados. Muitos outros negros tiveram em algumas fazendas, que eram fazendas que respeitavam eles, que deram a cultura. Que é um exemplo de algumas culturas que hoje aqui no sul, por exemplo, tem, tá? E que você não sabe, por exemplo, o mocotó. O mocotó eram as partes que não eram utilizadas dos bois, da charqueada, aonde os negros faziam a sua comida. A sopa, da mesma forma. E, no entanto, tanta gente gosta, no entanto, tanta gente respeita. A nossa cultura veio lá da África, mas a nossa cultura veio da África e o negro sempre respeitou a todos os outros. Então, por que não respeitar, né, gente? E a casa de Yansan é assim. A casa de Yansan respeita a todos. A casa de Yansan tem um cunho, não somente de ser uma casa de religião, mas mostrar para as pessoas e explicar para as pessoas o que é uma mediunidade, o porquê que nós temos a fé, o porquê que nós acreditamos em algo, o porquê que nós acreditamos em um caminho. Isto é a fé que nós podemos mostrar para você. Este é o carisma que nós podemos mostrar para você. Liga lá no 3084-3434, 3084-3434, marca a sua consulta, agenda a sua consulta, vem conversar conosco.
Marca a sua consulta, vem conversar conosco, que com certeza você sairá da sala de atendimento, da sala de búzia ou da sala de carta, entendendo um pouco mais o que é a sua espiritualidade, o que está se passando para você naquele momento, por que as coisas são tão difíceis, ou por que da inveja nos seus caminhos, o porquê do feitiço que fizeram para você. Simplesmente você vai sair um pouco mais culto sobre a nossa cultura africana, sobre o crescimento africano, sobre as coisas que o africanismo pode levar para você e mostrar para você que o africanismo não é simplesmente coisas do demônio, como dizem. Vamos lá, vamos dar nome aos burros. Mas nós somos sim pessoas que nós temos fé, pessoas que nós acreditamos, pessoas que nós confiamos e pessoas que nós lutamos todos os dias, buscando para você cada vez mais um encontro com os nossos orixás, um encontro com Deus. Liga no 3084-3434, telefone da Casa de Inhaçã. Nós estamos atendendo de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã. E sábados e domingos, sábados e domingos, desculpa, gente. E alguns sábados, né? Domingo é o dia de descansar, né? Porque nós também somos filhos de Deus, nós também precisamos de descansar. Então, 3084-3434. 3084-3434. André, mostra para nós aí as imagens da Casa de Inhaçã. Fica na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Tá aí um pouquinho da nossa imagem, da nossa casa, por quê? Só para você compreender que é uma cultura africana, que nós temos a nossa casa, a nossa sede, né? Que você vai chegar aqui, é um local maravilhoso, com toda a segurança, né? E tranquilidade. Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E outra coisa, esse mesmo endereço que está aqui para você, ó, tá? Você também pode mandar a sua cartinha. Sim, gente, ainda existe correio, existe cartinha sim. Você pode mandar a sua cartinha com sua data de nascimento, nome completo e a sua pergunta. Nós vamos ler aqui no programa. Então vamos lá. Pegou papel e caneta? Pega aí, vamos esperar um pouquinho. Pegou? Tá na mão? Então vamos embora. Rua Gávea, número 113, Ipanema, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. CEP 91-760-040. Manda a sua cartinha aí, que nós vamos responder aqui. Também tem outras formas, né? Vocês viram que eu tô falando e cada vez mais, né? Tem outras formas também de você mandar a sua pergunta. Através do WhatsApp. O WhatsApp, 96453434. Gente, mande a sua pergunta breve, tá? Não mande um texto muito extenso. Aí você coloca ali a sua data de nascimento e o seu nome. Pode ficar tranquilo que não será divulgado nem a sua data de nascimento, nem o seu nome. E também pelo Face, Vivi na TV, página do programa Vivi na TV. Manda ali também inbox para nós ali sua perguntinha com a sua data de nascimento. E outra coisa, curte a página, né? Vivi na TV do Face, que você vai receber todas as atualidades, tanto do programa quanto da Casa de Inhaçã. Isso, terminou o programa aqui, 2 horas depois, Ana, mais ou menos isso? 2 horas depois já está postado ali no Face para você assistir a reprise ou assistir na íntegra, né? Mas eu não consegui assistir nos horários da TV. Não tem problema, gente. Não tem problema. Vai ali no site www.vivinatv.com.br que você pode assistir todos os programas de hoje, programas passados, programas de até 2 anos atrás. Você pode ali, vai ali no Vivi na TV, www.vivinatv, que você vai assistir todos os programas. Gente, não mudando de mala para saco, mas quando a gente fala da fé, né, a gente tem que acreditar, e o acreditar a gente pode acreditar de várias formas, de várias maneiras, né? Então nós vamos fazer assim, ó. Você já parou para pensar sobre o valor da amizade? Poxa vida, o valor da amizade. O que é ter um amigo? O que é ter uma pessoa ao seu lado que você pode confiar, não simplesmente confiar, mas que você pode conversar, né? Ter uma integração maior. Às vezes nos encontramos preocupados, ansiosos, à volta de situações complicadas nos nossos sentimentos e meio que perdidos. Mas somente o fato de conversarmos com uma pessoa, desabafarmos com uma pessoa, pode trazer toda a diferença do seu dia a dia. Você ter um amigo, você pode. E nós na Casa de Inhaçã, por exemplo, tanto eu quanto a mãe Viviane, nós somos pessoas abertas para conversação, para termos a integração do dia a dia. E ter a amizade,
o fato de ter amizade, o fato de ter pessoas na tua volta. Isso é muito importante, gente. Se nós não tivermos pessoas amigas, o que vai ser o dia a dia? O que vai ser a volta e o caminho que você tem que dar todos os dias? Eu preciso de amigos, eu adoro amigos. Eu tenho pessoas amigas, graças a Deus, e pessoas amigas de fato. Não são pessoas amigas simplesmente porque estão procurando um algo, que estão procurando um apoio, alguma coisa assim. Mas pessoas que muitas vezes eu posso sentar e conversar, e assim como elas podem sentar e conversar comigo. Não é só aquele amigo para ir lá comer um churrasco, para tomar uma cerveja, ou quando você está sendo prestativo. E aí daqui a pouco, quando você não tem mais o churrasco, não tem mais a cerveja, você fica solitário. Isso não é ser amigo. Isso não é ter amigos. Isso não é ter simplesmente o dia a dia. Não é? Algumas pessoas perguntam assim, mas vocês têm tempo para vocês? Vocês têm tempo para a família? Sim, nós temos tempo para nós. Tanto eu quanto mãe Viviane, nós temos tempo para nós temos tempo para as nossas amizades, nós temos tempo para nossa família, nós temos tempo para nossos amigos. Isso que é importante. Isso que é muito importante mesmo, gente. Vocês viram que nós saímos da fé e fomos para a amizade. Não, nós mantivemos o mesmo caminho, porque a fé e a amizade andam junto. A crença, a credibilidade de um amigo que pode te escutar, de um amigo que pode simplesmente olhar para ti e te dizer assim para ti assim, sou teu amigo. Está precisando de um abraço? Está precisando de um ombro para chorar? Está precisando de um amigo para sorrir? Simplesmente sou teu amigo. Simplesmente estou aí. E isso é a Casa de Inhaçã. Nós somos uma família. Os filhos da Casa de Inhaçã, eles sabem que é a família que nós somos. Família de pai e mãe. Família que vai e volta, né, gente? Gente, vamos ver o que nós temos de perguntinha aqui para nós hoje aqui? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Tem aqui, Ana? Vamos lá. Ana, me perdi. Não achei as perguntas, Ana. Manda de novo, Ana, por favor, Ana. A Ana, vocês sabem que é a produtora do nosso programa aqui. Achei, Ana. Achei aqui as nossas perguntas aqui. Vamos lá. Me chamo Drica. Gostaria de uma palavra de conforto ou espiritualidade. Minha data de nascimento é 18/8/63. Drica, uma palavra de conforto ou de espiritualidade. Minha amiga, que eu posso te dizer com certeza, tenha fé em você. Tenha fé nos seus caminhos, tenha fé naquilo que você tem de melhor. Ou melhor, o que você pode fazer de melhor. Deixa eu ver, as cartas estão aqui, eu vou responder para ela nas cartas hoje. Pode ser? Vamos lá. Deixa eu responder para a Drica aqui nas cartas. 18/8/63. Vamos lá. Gente, hoje eu estou dando um baile nos guri aqui, né? Só estou eu aqui, mãe Viviane está preparando alguns rituais, pai Júlio da mesma forma e outra coisa, né? Agenda concorrida vocês sabem, né? Então nós estamos nos dividindo da melhor forma possível. Não, ela está lá, eu estou aqui, pai Júlio também da mesma forma. Então não está acontecendo nada de errado. Mãe Viviane hoje simplesmente está fazendo alguns rituais religiosos aí, preparando alguns rituais aí e o atendimento também, né? Então vamos lá para a Drica. Olha, estou toda atravessada aqui, vamos lá. Drica, algumas barreiras na sua vida, tá? De fato, e barreiras que estão lhe trancando de que forma? Toda mudança que você pede, Drica, essa mudança não está acontecendo, porque é a sua falta de energia. Quer ver? Ó, na sua fé, na mudança, você precisa confiar e acreditar um pouco mais em você, Drica. Drica, enquanto os outros estão dizendo para você que você não pode, enquanto os outros estão dizendo para você que você não deve, ou enquanto os outros estão dizendo para você que você é fraca, olha aqui a fraqueza, né? Ó, a fraqueza da mudança e as pedras no seu caminho. Você não é fraca, Drica. Você tem uma energia muito grande porque você consegue transformar e mudar a sua vida, mas você precisa confiar em você. Minha amada, sai da rotina. Não deixe as pessoas lhe derrubarem. Não deixe as pessoas lhe atingirem. Se lhe atirarem a primeira pedra, não espere a segunda. Movimente. Perca o medo. Não tenha medo de ser você. O que você precisa são de pessoas de confiança, de pessoas boas na sua volta. Aquele que lhe maldiz, aquele que olha para você e diz para você assim, você não pode fazer isso, Drica. Porque você não vai conseguir fazer isso, Drica.
olha para eles e diz assim, não, tudo bem, não vou conseguir mesmo. Tudo bem, não vou conseguir. Saia dali e diga para você mesmo, vou sim, porque eu posso, eu quero e eu acredito. O eu posso, eu quero, eu acredito são as primeiras palavras que tem que ter. Tem que ter para quê? Para você alcançar, para você mudar, para você conquistar a sua vida no dia a dia. Drica, mandam eles se catar, Drica. Diga para eles, vão se catar, vão achar alguma coisa para fazer, certo? Me deixa em paz. Se você acha que eu sou fraco, você já olhou para você mesmo? Quem nunca teve um pecado, que tira a primeira pedra. Ou melhor, primeiro tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Manda eles se catarem, Drica, por favor. Isso não funciona dessa forma não, meu amado. Isso não funciona dessa forma não. Driquinha, uma palavra para você, meu amor. Tenha fé em você. Tenha fé nos orixás. Tenha fé e acredite naquilo que você quer de melhor. Certo? Que você vai conseguir com certeza. Com certeza mesmo. Olá, gostaria de saber por que nada dá certo na minha vida. Será que tem alguém me fazendo macumba para mim? Pois então, né? Nada dá certo, nem financeiro e nem mesmo no amoroso. Sou de 90. Poxa vida, é de 90, né? Ó, vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos lá ver no nosso búzio, então. Deixa eu ver aqui de novo aqui, a perguntinha da pessoa aqui, ela é de 1990. Vamos então ver nos nossos búzios, o que os nossos búzios dela, por que nada dá certo na vida dela. Vamos lá. Simplesmente nada dá certo na tua vida porque tem feitiço mesmo, amiga. Aqui, Oxum respondendo para você e Xangô da mesma forma aqui. Há o feitiço e esse feitiço não está trazendo, tá, como eu vou te dizer para ti, o carisma necessário, as coisas estão sendo muito cortadas para ti. Tira tudo isso da tua volta, tira essa energia da tua volta e assim, ó, você precisa de uma limpeza, você precisa de uma segurança, você precisa de algumas outras coisas no seu caminho. Tá? Então comece a prestar mais atenção no seu dia a dia e você precisa tratar desta questão aí de não ter, ou melhor, de estar sem a sua segurança. Vamos ver outra aqui? Vamos lá. Aqui, achei. Vamos lá. Gente, sinceramente, não é que eu seja um zero à esquerda com algumas coisas, mas é complicado, né? Comunicação para mim é complicado. Boa tarde, estou me sentindo doente, desanimada, sem paciência. Parece que a minha cabeça vai explodir. Tenho problemas de relacionamento com minha cunhada. Sei que ela frequenta uma casa de religião. Ela disse que iríamos pagar tudo que ela acha que devemos para ela. Será que algum trabalho para mim? Será que existe alguma coisa sendo feita para mim? O nome dela é Parará, data de nascimento 14/2/81. Então vamos lá. Vou te chamar de Si, tá? Vou te chamar de Si. Vamos lá, Si, ver se a tua cunhada está fazendo algo para ti. Olha assim, Inhaçã respondendo aqui, muito feitiço nos seus caminhos, de fato, o Egum de rodeando, tá? Muitas coisas na sua volta e Oxalá pedindo misericórdia. Há feitiço sim, você sabe que quando há, quando não há, né, gente? Mas aqui no caso aqui da Si, tem e tem bastante. Você precisa preocupar-se um pouco mais com você e deixar um pouco mais ela de lado, tá? Se você ficar pensando somente no mal que ela vai lhe fazer, o mal vai lhe pegar. Então, mude um pouco esse aspecto. Comece a olhar mais para você. Agende uma consulta, porque você necessita, tá? São coisas de necessidade mesmo, certo? E outra coisa assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, num outro detalhe. Sua saúde, o problema da sua saúde não é feitiço, o problema da sua saúde é material mesmo, mas você precisa fazer uma troca aqui, Iemanjá pedindo para você cuidar muito dos seus pensamentos, ok? Compreendido? Cuidar dos pensamentos. Vamos a outra aqui, parará, parará. Aqui. Oi, estou... desculpa, não entendi esta aqui, depois eu vejo. Boa tarde, queridos amigos. Vamos lá todos. Gostaria de saber do Pai Mário o que vai ser de uma amizade que tenho com o rapaz, sendo que este é casado. A nossa amizade virou amizade colorida. Para quem não sabe o que é amizade colorida, sabe, né? Aquela questão de uma amizade um pouquinho além. Vamos lá, vamos lá.
Já nos conhecemos há 1 ano e meio e nada virou, nada mudou. Somente um pequeno romance. Me chamo de Carol, minha data de nascimento é 21/4/75 e ele parará 6/4/84. Uma amizade colorida, né? Do nada virou uma amizade colorida, né? Vamos ver aqui. Amizade colorida, um pouquinho além, ele casado. Ei, Carol, luta pelo que tu quer, amada. Luta porque é fato. Procure e lute por esse amor. E outra coisa, Carol, você tem uma espiritualidade muito grande. Há uma necessidade muito grande, sim, de um equilíbrio primeiro espiritual para você, para depois um equilíbrio emocional, ok? Mas você não deve desistir desse relacionamento. Só que como vocês dois começaram de uma amizade, um tem medo de perder a amizade com o outro, então fica nesse colorido. Vai lá, seja mais impulsiva. Vai lá e mostre para ele, diga para ele o quanto você ama ele, o quanto você quer ele e o quanto as coisas que estão na sua volta são para vocês dois. Porque Oxum marcando aqui o amor dos dois. Oxum marcando o amor dos dois. Só que a falta de segurança que um tem com o outro. Então, procure um pouco mais lá. Olhe um pouco mais. E a Oxalá marcando aqui. Vai à luta, busca, minha amada. Você tem condições e você vai ter esse amor, sim. E você vai viver esse grande amor na sua vida. E é um amor único. Sabe por que o Orixá responde desta forma? Sabe por que o Orixá está marcando desta forma aqui para nós aqui? Esta questão do amor dele e do amor dela. Por quê? É um amor verdadeiro. É um amor único. É um amor que de fato vai no dia a dia. E é um amor que vai dar certo. Vamos mais uma? Boa tarde, estou me sentindo doente, desanimada, sem paciência. Essa aqui eu já li. eu tenho que começar a marcar aqui e deletar, né, Aninha? Gostaria de saber sobre o emprego para o meu marido. O nome dele é Tarará. Nasceu em 20/12/59. Referente à venda da nossa casa também. Então vamos lá. É o emprego e a venda da casa. A venda da casa, sim, vai acontecer, mas pela questão do seu marido, questão de idade, ele já era para estar quase se aposentando, né? Xangô aqui marcando aqui, você peça para ele ter um pouquinho mais de paciência, para ele não ficar tão impulsivo e tão simplesmente tentando fazer as coisas, tá? Peça para ele ter mais cuidado no dia a dia dele, certo? Peça para ele, vai lá e diga para ele, mais cuidado no dia a dia. E reveja valores da sua casa. Reveja valores de venda da sua casa, tá? Então, pode dar certo a venda da casa, tá meio complicado, mas os caminhos estão abertos. A Ana vai brigar comigo depois, sabe por quê? Eu tô falando bastante nela hoje, que bastante não é assim, Ana, tá? Não é te mandando, mas porque a Ana é a produtora do nosso programa e eu estou sem meu óculos, que eu deixei o óculos lá do lado, e aí eu não consigo ler direito, mas tranquilo. Aqui. Olha, gostei dessa pergunta assim, ó. Obrigado, Aninha. Vamos lá. Até eu quero entender essa pergunta. Vou colocar assim para me entender essa pergunta. Parará. Onde é que ela está? Assim. Vivi, você está bem? Adoro receber seus WhatsApp. Que pena que estou sem... Não, isso aqui é outra coisa. A sua bênção, mãe Vivi. Perdi meu esposo em 2008. E 8 meses depois surgiu uma filha... Quero saber se ela é filha do meu esposo mesmo. Vamos ver. Sinceramente, essa questão da filha do seu esposo, um DNA resolve, tá? Um DNA nessa questão aí resolve. Mas vamos dar uma olhada aqui. Amada, na realidade você está muito mais braba com seu esposo que faleceu por essa relação extra que ele teve. Eu não vou te dizer se a filha é ou não, mas ela simplesmente está reivindicando o quê? Que você entenda que ela é filha do seu ex-esposo, do seu falecido, certo? E nessa reivindicação que ela está fazendo, ela só está pedindo um pouquinho de carinho da família. Ela está pedindo o carinho e a compreensão da família, tá? Então, muito cuidado aí, porque esta questão não é tão ruim quanto parece não. Oi, preciso saber por que tudo está dando errado para o meu marido, pois ele está casado. Ana, tá complicada a coisa aqui, Ana, dessas perguntas. É que assim, gente, vem direto do WhatsApp para nós, então fica meio complicado. Olá, Vivi, peço que não divulgue o meu nome e a cidade.
Se o Mário puder jogar os búzios para mim, para minha filha, o nome dela é Tarará, 11 de 10 de 91, sobre amor, e se ela vai ser feliz tanto no seu emprego novo, como no estudo, quanto no amor. Vamos lá. No amor, sim. No amor, sim. Ela é uma pessoa que ela de fato, ela precisa amar. A partir do momento que ela aprender a amar, ela traz o equilíbrio para o trabalho, ela traz o equilíbrio para o dia a dia. Só muito cuidado aí, certo? Muito cuidado com a língua do povo. Muito cuidado com as coisas que o povo vai falar, com o que o povo vai dizer. Então, muito cuidado mesmo, tá? Vai ser feliz no amor? Vai. Vai ser feliz no emprego novo? Também. Só cuidado no dia a dia, né? Casa de Inhaçã e Oxalá, gente. Casa de Inhaçã e Oxalá, ela atende de segunda a sexta, das 10 às 20 horas, certo? Você pode marcar a sua consulta no 3084-3434. 3084-3434. Vamos falar de fé de novo? Agora vamos falar um pouco da fé e da espiritualidade do nosso povo africano, do nosso povo umbandista. Até tem umas imagens aí que eu gostaria que o André mostrasse para nós, que são imagens de corrente, imagens de fé, imagens que as pessoas do nosso culto, por exemplo, essa aí é uma consagração de um ritual, pelo que eu estou vendo ali, de uma mesa, até mesmo de um batismo religioso, tá? De um batismo da nossa nação. Vai mudando aí para nós, André? Isto é chamado uma corrente, gente. Isto que eu me refiro, essa imagem é uma corrente. Ela é uma corrente onde todos os médios ali estão se preparando e fazendo um ritual na mata. É um ritual para caboclo, um ritual para crescimento. E a fé, né? E é uma peregrinação. Ali vocês estão vendo uma cachoeira. É aonde começa a nossa religião. A nossa religião começa na mata, a nossa religião começa na fé, a nossa religião começa nesse culto que se chama uma corrente, que se chama estar em paz com Deus, estar em paz com os nossos orixás, estar em paz com a fé, estar em paz com o credo, né? Aí eles estão fazendo um ritual que a gente chama assim, lavação de cabeça. É lavação, a gente usa esse termo mesmo, lavando as cabeças e dando a iniciação para pessoas da nossa religião. E nós lidamos com isso, com a natureza, com a fé, com as coisas do dia a dia. E tem uma outra imagem que depois o André vai mostrar para mim ali, André, aquela imagem da Iemanjá, que é um dos orixás mais conhecidos no mundo. É Iemanjá e São Jorge. São dois orixás, ou caboclo ou orixá, que são um dos mais conhecidos do mundo. Isso aí é um altar de fé. Isso é um altar pedindo para Iemanjá que simplesmente traga a clareza para nós. Gente, quem não fez, um dia vai fazer. E à beira da praia, no dia 31, e pedir a Iemanjá que Iemanjá traga águas novas para nós. Quem é da nossa religião e quem não é. Quem é da nossa religião e quem não é. Nós já vimos tantas pessoas, tem uma imagem até que eu acho bacana, que o André não vai mostrar ali, mas de um ator que é o Luciano Huck, né, que é um apresentador, que ele está levando um barquinho pedindo para Iemanjá que cuide dele. Gente, é a fé dos nossos orixás. Nossa Senhora dos Navegantes, no catolicismo, Iemanjá para nós, dona das águas, donas dos ventos, donas dos rios. Sim, ela é Iemanjá, é a nossa fé, é a nossa crença, é o nosso dia a dia. E quem nunca pediu para Iemanjá, né? Ou quem nunca pediu para São Jorge? São Jorge, algum guerreiro? Quem nunca acreditou em uma fé? Quem nunca teve uma fé? Difícil dizerem que não. Poucas pessoas são ateus. Eu ia dizer ateus. Era ótimo, né? Aí ser ateu seria maravilhoso, né? Poucas pessoas são ateus. Todo mundo tem e acredita em algo. E tem a fé em algo. E muitas vezes até o ateu mesmo, ele acredita nele mesmo. Se ele acredita nele mesmo, ele tem fé. Ele tem aquilo que é mais necessário para ele, que é a fé. Vamos de novo, o telefone da Casa de Inhaçã, para você agendar a sua consulta no 3084-3434, 3084-3434. Você liga de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã, e agenda a sua consulta para o dia. Algumas pessoas aqui me perguntando aqui também, aqui pelo Face, o seguinte: a fé nos orixás, a fé na Umbanda ou a fé no Exu, ela é diferente uma da outra? Não, gente. Não há diferença na sua fé. Há diferença na confiança? Também não. Há simplesmente uma grande diferença. Acreditar em uma religião, acreditar em uma esperança, acreditar em um progresso religioso.
Quando se fala em mediunidade, nós estamos falando sobre chakras, nós estamos falando sobre Ori, nosso Ori, né, que é a nossa cabeça, que é cuidada pelos nossos orixás, mas nós estamos falando muito no que? Em crer, em ter, em dividir com o irmão a corrente, como nós mostramos ali as correntes são mão dadas, gente, são mão dadas, porque aqui une, e muitas vezes não precisa mão dada, é um bater palma, é estar um ao lado do outro e essa energia passa de um para o outro. Quando nós fizemos as nossas rodas de batuque, que nós estamos pedindo aos nossos orixás, que nós estamos dançando aos nossos orixás, porque quando se dança para o orixá, nós estamos simplesmente agradecendo para ele tudo que a gente tem, ou pedindo para eles que simplesmente tenham muita paciência conosco, nós estamos ali prestando homenagem aos nossos santos. A fé é essa. Agora, se nós falarmos, em vez de fé nos orixás ser a mesma, a fé no caboclo ser a mesma e a fé no Exu ser a mesma, que tu pode ter a mesma fé dos três, sim, tu pode, mas existe uma questão muito certa sobre tudo. Hierarquia religiosa. Hierarquia religiosa. Os nossos orixás são os supremos. Aí depois nós temos os nossos caboclos, nós temos os nossos Exu. Nunca um Exu vai ser mais do que o orixá. Nunca, nunca, em hipótese alguma, um Exu vai ser mais do que o orixá. O Exu que eu estou falando não é o Exu Bará, que é o nosso Bará que nós temos na frente das nossas casas de religião, mas o Exu povo de rua. O Exu povo de rua nunca vai ser mais do que o orixá, certo? Ele nunca vai poder e nunca vai ter mais força e mais energia que o orixá. Simples, é simples. Então, a sua fé, você pode ter fé, você deve ter fé nos nossos orixás, no nosso caboclo, no nosso Exu. Só saber a hierarquia de cada um. Dia 1º de agosto, aqui na Casa de Iansã, nós vamos estar ministrando um curso sobre mediunidade, certo? Que é um curso palestra, tá? Sobre a mediunidade. Você liga no 3084-3434 e pega maiores informações, certo? As nossas secretárias vão passar maiores informações. E no mesmo dia 1º, à noite, gira de Exu, certo? Uma sessão de Exu, não é festa, sessão de Exu na Casa de Iansã e Oxalá. Tá? Então, 3084-3434 é o telefone para você ter todas as informações sobre a Casa de Iansã e Oxalá. Para você mandar aquela velha perguntinha para o nosso programa, WhatsApp 96453434. Algumas pessoas me dizem assim, até nós vamos mudar isso no GC, tá, André? Algumas pessoas me dizem assim, Pai Mário, mas eu não tenho WhatsApp. Você pode mandar para esse mesmo número mensagem de texto. Você pode mandar para esse mesmo número mensagem de texto. Então, além do WhatsApp nesse número, mensagem de texto 96453434. Ok? Facebook, que é a página Vivia na TV. Você curte a página Vivia na TV e você vai receber todinhas as informações da Casa de Iansã e Oxalá. Em relações a dias de sessões, dias de obrigações, ao programas antigos ou os programas, por exemplo, o programa de hoje daqui a 2 horas já vai estar ali na página Vivi na TV, tá? Ou também na página da web www.vivinatv.com.br, tá? Tá aí, www.vivinatv.com.br, que ali você vai ter todos os programas antigos. Na página Vivi na TV da mesma forma, mas aí na web todos os programas antigos. Então você pode ir lá olhar, ali tem o meu histórico, tem histórico de Mãe Viviane, tem histórico da Casa de Iansã e Oxalá, que você vai poder nos conhecer um pouquinho mais. Eu tenho muito a agradecer a algumas pessoas que estão ligando para cá e nos dando palavras de incentivo, e palavras de incentivo mesmo, palavras dizendo o que para mim e para a Mãe Viviane. E as nossas secretárias sempre anotam ali. O programa de vocês está muito bom, o programa de vocês está muito cultural, o programa de vocês é muito alegre, muito despojado. Sim, gente, nós somos assim. Nós somos alegres, nós somos despojados, nós somos pessoas que estamos aqui trazendo a cultura africana, levando um pouquinho da nossa fé para você, levando um pouquinho deste momento espiritual que é a Casa de Iansã e Oxalá, que é este carinho que nós temos pelos nossos orixás. Então, por isso que esse orixá, viu? Eu falo tanto no orixá que vai lá. Por isso que esta casa é uma casa lúcida, é uma casa de cultura, é uma casa de mudanças, é uma casa de energia e é uma casa de sabedoria. Tenho um presente para vocês. O que vocês acham?
Tem um presentinho para vocês. Ah, mas eu não vou falar hoje não. Eu vou deixar para os próximos. Ah, não, vou lá sim. Gente, Casa de Inhaçã em Oxalá, ela está numa promoção de 20% de desconto, tá? 20% de desconto. Liga lá no 3084-3434, 3084-3434 e fala com as nossas meninas lá. Só que assim, gente, esse desconto que nós estamos dando é para você. É para você. É uma questão de pensar em você, estar junto a você. O programa Vivi na TV foi feito para você. Sim, o programa Vivi na TV foi feito para você. Então, 20% de desconto na Casa de Inhaçã em Oxalá. Ligue e agenda lá a sua consulta comigo, ou com mãe Viviane, ou com pai Júlio. Gente, 24 horas de antecedência. Não adianta querer ligar no dia, tem consulta, gente. A agenda é cheia. Tá? Mesmo assim, 24 horas, mas 24 horas a gente consegue. Sempre se dá um jeitinho, sempre cabe mais um. 3084-3434 é o telefone da Casa de Inhaçã em Oxalá, certo? Liga e agenda sua consulta. A outra pergunta que eu tenho aqui, deixa eu olhar aqui, parará. Tem uma menina que me pergunta sobre o Exu Capa Preta. Quem é esse Exu Capa Preta? Esse Exu Capa Preta, ele é de uma falange, tá? De cemitério, como se diz. Mas nós vamos falar num outro momento. Porque é pouco tempo hoje. Lembra que eu marquei que nós vamos ter um dia simplesmente para falar sobre religião, sobre Exu? Então vai ser num segundo momento que nós vamos falar sobre isso. Lembre-se sempre o que você é, o que você pode ser e aonde você pode chegar. Será que tudo isso que você espera hoje é tudo aquilo que você vai receber amanhã? Será que tudo isso que se passa em um pequeno espaço temporal é tudo que você vai receber amanhã? Ou a sua luta com mais a sua fé, você vai conseguir alcançar algo? Feliz daquele que possa dizer, eu tenho um amigo de verdade. Feliz daquele que possa dizer, eu tenho fé, eu tenho cultura, eu tenho crescimento. Feliz daquele que possa olhar para o lado e dizer assim, para um filho ou para uma filha, você é meu amigo, você é minha amiga além de ser meu filho, porque nós conseguimos sentar e conversar. Lembra que eu disse semana passada? Pega o seu telefone, liga lá para aquela pessoa que está longe, manda uma carta, um e-mail, diga para ela que você está sentindo saudade, que você está sentindo aquela dorzinha gostosa de uma saudade ou a dor triste de uma saudade. Busque no seu dia a dia, busque o amor, busque a integração. Ser feliz não é simplesmente sorrir. Ser feliz não é simplesmente olhar e ter tudo aquilo que você sempre almejou. Ser feliz não é simplesmente estar feliz, mas ser feliz é saber compreender a dor de uma perda. Não, porque essa dor a gente nunca vai compreender, mas entender o porquê que tu pode perder, entender por que tu pode perder algo, mas conquistar alguma coisa diferente. Ser feliz é ter fé, ser feliz é acreditar, ser feliz é amar, ser feliz é simplesmente ser. Ser feliz. Por quê? Porque chega de tristeza, chega de dor. Por mais dor que tu tenha, seja feliz. Acredite em você. Você tem vida. Ou se você está na cama de um hospital, lute e mostre a capacidade que você tem de ser feliz. A capacidade que você tem de vencer esta luta que está passando. A capacidade que você tem de simplesmente crescer, ser, amar e lutar. Não desacredite de você, não desacredite naquilo que você tem, não desacredite em coisas que você pode simplesmente... Obrigado, Marwan. Marwan, os guris aqui conseguem me derrubar aqui e eu ficar nesse vermelhão que eu estou aqui, gente. Simplesmente acredite que enquanto a vida, há esperança, enquanto a esperança, há fé, enquanto a fé, há amor, enquanto o amor, a credibilidade. Gente, nós temos tantas pessoas que estão em hospitais, em presídios, tantas pessoas que foram afastadas das suas pessoas que vocês amam, que elas amam. Por quê?
Cada um pode ter cometido um erro. Até mesmo aquele que está dentro do presídio, ele cometeu um erro. Errar é humano, perdoar é divino, mas saber reconhecer o seu erro é mais humano ainda. Então saibam reconhecer simplesmente aquilo que vocês têm. Saibam reconhecer quando vocês erram, saibam reconhecer quando vocês estão aprendendo. Exatamente, reconhecer quando tu está aprendendo. Porque se tu está aprendendo, tu tem o direito de errar. E se tu tem o direito de errar, é porque tu é ser humano. É porque tu é uma pessoa que tu vai um dia crescer. Ou, não sei que vocês não queiram. Gente, telefone da Casa de Yansan é o 3084-3434. Eu tenho muito prazer em estar e compartilhar. Estar e compartilhar com você todas essas tardes aí que nós estamos dividindo um pouco dessa esperança, dessa experiência da Casa de Yansan e Oxalá e podendo alcançar muitas pessoas e alcançar muitos corações, porque não é simplesmente o fato de tu fazer um jogo, de tu fazer um axé, mas da pessoa que está sentada aí, a pessoa que está aí do outro lado, saber que tem pessoas amigas na sua volta. Amanhã nós estamos de volta. Um grande beijo no coração e menina, bora lá que ninguém consegue com você, ok? E ninguém vai estar nos seus caminhos a não ser a sua fé e ao nosso orixá, ao nosso Deus. Grande amor, um grande beijo a todos.